atividade, então, pessoal, fazer um videozinho aqui, vou tentar ser bem rapidinha, para a gente acessar a nossa sala de aula, certo? Então, a gente vai digitar aqui o endereço, né, que é o classroom.google.com, tá? Dou um enter no meu computador. Ele vai aparecer normalmente o e-mail que a gente mais usa, que é o e-mail principal, tá? Aí não tá aparecendo as turmas, né? Eu vou sempre lá no cantinho superior direito, onde tem uma bolinha com a letra do nosso nome, tá? A gente clica lá no @educar, aí automaticamente já vai abrir uma nova janela e vão aparecer as nossas turmas, tá, pessoal? Então aqui tem minhas turmas de prof, as turmas que a gente tem em comum, tá? Letramento digital. Aqui a gente vai ter algumas atividades em relação àquelas webs que a gente assistiu e também vão continuar tendo outras, então aqui vai ter alguma coisa para a gente fazer de atividade. Uma sala de coordenação pedagógica, não está bem claro ainda o que a gente vai fazer aqui, mas são salas em comum. E a sala dos professores. Eu criei essa sala aqui, a comunicação Hildebrand, para a gente se comunicar, obviamente, fazer alguns testes. Então, a gente clica na sala, tá? E aí, aqui a gente já tem, então, o nosso mural, tá? Que eu deixei ele na parte de cima. E as atividades que eu postei aqui. Como todo mundo é professor, então todo mundo pode postar atividade também, tá? Então, essa última que eu postei hoje, então eu vou clicar aqui para vocês olharem, ó. Quando a gente clica, já aparece, tá? Então, aqui tem o nosso cronograma e a nossa matriz de referência, tá? Para a gente utilizar agora nesse momento de aulas híbridas, tá? Então, aqui tem o nosso cronograma e a gente clica aqui, a gente tem o nosso material em PDF. Ele é só um link, são apenas links, né? Os PDFs não estão ali, na verdade. Então, a gente pode clicar diretamente aqui no link para abrir a nossa matriz de referência, que é do ensino fundamental regular. A EJA, eles não fizeram uma matriz específica, eles colocaram para que utilize a matriz de referência do ensino fundamental ou do ensino médio, tá? Então, é a mesma matriz. Então, a gente clica ali, tá? Vai abrir uma nova aba, a gente vai ter todas as turmas e dentro das turmas, todas as disciplinas, tá, pessoal? Ou, se quiser, também, vocês podem baixar o documento para ter no computador de vocês. Como é que a gente faz para baixar? Clica aqui nessa impressorinha, tá? Vai abrir o documento numa nova aba e vocês podem colocar aqui, ó, fazer o download, que ele vai para o computador de vocês, tá? Não precisa imprimir, obviamente, né? Vocês podem, mesmo não tendo impressora, ele vai abrir aquela opção de imprimir ali. Então, coloca para fazer download, vai escolher o lugar para salvar. Eu já tenho salvo ali na minha pasta, então não vou salvar de novo. Mas se vocês quiserem salvar, é só clicar em salvar e o documento vai estar no computador de vocês. Então, eu vou fechar aqui essa aba, né? Agora eu estou aqui na minha sala, ó, nessa aba da sala. Eu quero sair dessa tela, então eu posso clicar lá em cima no canto superior esquerdo, tem uma setinha, que é o fechar. Clico lá, fechei, voltei para a nossa sala de aula, nessa postagem de material aqui, tá? Se a gente clica aqui, a gente volta para a página inicial da turma, tá? Nesses 3 tracinhos aqui, ó, a gente clica, a gente consegue visualizar todas as nossas turmas, ó. Tem essa barrinha aqui, ó. A gente consegue visualizar todas as nossas turmas. Se quiserem visitar outra sala, podem clicar em outra sala. Mas se vocês querem ver todas elas, ó, clica em turmas. Aqui aparecem todas as salas, tá? Vou voltar lá na nossa sala de comunicação, que a gente fez para testar. Eu vou fazer uma atividade para vocês verem como é que posta, se alguém não conseguiu testar ainda, se não sabe como é que faz, tá com dificuldade. Então, a gente clica aqui em atividades, tá? Lá em cima, bem no meio, tá? Vou mostrar aqui também, antes de fazer a atividade, vou mostrar para vocês. Aqui, pessoas, tem então os professores, tá? E aqui embaixo vai aparecer todos os alunos da turma. Nessa aqui a gente não tem aluno, né? Eu não consegui cadastrar, nem vou cadastrar nenhum tipo de aluno, tá? E aqui as notas. Não tem nenhuma nota para essa turma ainda, certo? Ele vai aparecendo essas mensagenzinhas aqui quando vocês forem abrindo pela primeira vez, de orientações também, tá? Vou voltar lá em atividades. Cliquei em atividades. Já tem aquelas atividades que eu falei para vocês já devem ter visto, né? Vou criar uma atividade simples aqui, tá? Criar. Botei em criar.
abre essa janelinha com 5 opções, tá? Tem uma atividade simples, tá? Que os alunos podem enviar uma foto da resolução ou enviar um arquivo com a resolução, enfim, um trabalho. Essa atividade com teste, que é a segunda, ela tem um formulário ali, vocês vão preencher o formulário de múltipla escolha ou de respostas, enfim. Essa aqui eu deixo para mostrar outro dia, porque ela é um pouquinho mais demorada para fazer, explicar, tá? Uma atividade de pergunta, que é bem simples. E material, quando for só uma indexação de material. E reutilização de postagem, que é bem bacana. Se vocês tiverem mais turmas de um mesmo ano, né? Dá para reaproveitar a postagem, né? Não é nosso caso, a gente tem uma turma de cada ano, né? Então, por exemplo, se eu tivesse 2 turmas de 9º ano e fosse fazer a mesma atividade para as 2 turmas, alterar pequenas coisas, eu poderia reutilizar uma mesma postagem. Ou a postagem de boas-vindas, vocês podem reutilizar também, construir uma e depois só puxar da turma que vocês postaram. Eu vou fazer essa aqui de material primeiro, que é bem facilzinha, tá? Então, eu vou clicar em material, é só enviar material. Uma coisa que eu quero falar para vocês é sobre a questão de enviar materiais, postar materiais para os alunos. A gente tem que ter bastante cuidado com direitos autorais. Então, isso foi uma coisa que foi falada bastante também. A gente está na sala, a gente acaba copiando, envia material para os alunos, faz cópia, xerox, enfim. Como a gente está no ambiente virtual, na internet, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Para não ferir direitos autorais, enfim, a gente não pode mandar cópia de livro para os alunos, a gente não pode fazer isso, tem que ter muito, 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 muito cuidado, tá? Com essa questão dos direitos autorais, tá? Sempre cuidar se pode ou não divulgar aquilo, tá? Se tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Então, aqui eu vou fazer uma atividade que é só um envio de material, não tem uma nota atribuída, enfim, é só para um material de pesquisa dos alunos, tá? Vou colocar um teste aqui. Teste 3. Aqui vocês podem escrever opcionalmente as instruções, né? Eu vou colocar só como teste, pra gente fazer bem rapidinho. Vou colocar adicionar. Aí vocês podem adicionar um link. Tá? Pode ser um link da internet, que tenha o texto que vocês querem que eles leiam, ou os links para fazer uma pesquisa, ou os links de um jogo, ou os links de um vídeo, enfim, o que vocês quiserem, tá? Pode indexar direto do YouTube, tá? Daí tem que ter o link do YouTube. Ou podem anexar um arquivo de vocês, com as instruções, enfim. Vou anexar uma foto, tá? Vou colocar aqui em anexar. Vou colocar, ó, aqui vai aparecer para vocês escolherem no computador de vocês. Selecionar um arquivo do meu computador. Vou colocar uma foto. Botei aqui uma fotinha, tá? Se eu quiser colocar mais arquivos, tá? Eu vou colocar um link. Depois eu vou colocar um link aqui para vocês também. Fazer o upload. Então eu escolhi a fotinho ali, ou o arquivo, e coloquei. Já ficou ali a fotinho para o aluno. Agora eu vou anexar um link. Eu tenho esse documento aqui que eu deixei aberto, que é uma postagem que eu vou fazer para vocês junto, tá? Vou copiar esse link, ó. Copiei. Fui na sala, adicionar link. Tá para adicionar as 2 coisas também. Tá? Adicionar link. Então, tem uma imagem, ou um texto, ou um PDF, enfim, uma orientação de vocês em Word e um link, tá? Então, são 2 materiais numa mesma postagem. Vou postar. Tá? Tá lá a minha atividade 3, que é um material, na verdade, né? Aí, vai aparecer assim a atividade, tá? Vou clicar na nossa sala de aula para ver como é que ela fica. Ó, clico lá, então ela tá aqui a nossa atividade, nossa postagem. O título, né, vai aparecer em cima. E aqui a descrição, fiz bem curtinha, mas podia ser um texto com tópicos, enfim. E aqui os materiais que a gente indexou, tá? Eu vou voltar lá para minha sala. Notem aqui, ó, já vou mostrar como é que faz, ó. Sempre que vocês fizerem uma atividade nova, ela vai indo para a parte superior, tá? Das postagens. As postagens ficam aqui no mural, tá? Se vocês quiserem deixar sempre uma postagem na frente, vocês têm que estar fazendo isso, ó. Clica nas 3 bolinhas
e coloca mover para a parte superior, tá? Ela já vai ali, então a minha postagem de boas-vindas vai ficar sempre ali na parte superior, tá? Então essa aqui é a atividade de vocês, um teste, né? Vamos fazer agora uma outra atividade de pergunta, que eu já deixei prontinha pra gente fazer, que é aquela que eu fiz ali pra gente trocar fotinho, tá? Do perfil. Então clique em atividade de novo, vamos em criar atividade com pergunta. Uma pergunta, ó, tem um ponto de interrogação ali. Clico em pergunta. Eu já fiz a minha atividade aqui no Word, então eu escrevi ela no Word, corrigi, mudei, deixei os parágrafos direitinho, e eu só vou copiar para lá, tá? Para não ficar digitando lá. Dá para digitar também na sala de aula, não tem problema nenhum. Eu acho mais difícil. Então, por isso que eu fiz aqui. Então, aqui tá a minha pergunta, tá? Eu vou colocar um Ctrl C para levar para lá. Vou na minha sala, tá? Ctrl V, copiei a pergunta. Aqui nesse cantinho aqui, ó, do lado da pergunta, vocês podem escolher. Se é uma pergunta para ter múltipla escolha, vocês podem fazer uma relação de opções de resposta, ou se é para que eles escrevam, tá? Aqui as instruções. Então, eu já fiz as instruções, tá? Vou levar para lá. Ctrl C, Ctrl V, tá? Aqui pode desconfigurar, eu dou uma ajeitadinha. Então, a primeira parte, eles têm que... É o vídeo que eles têm que assistir. Depois que assistir o vídeo, eles vão trocar a foto, tá? Eu fiz uma observação para que eles coloquem uma foto real, que é pra gente se identificar, enfim, se reconhecer, fica mais fácil a nossa comunicação, tá? E aí, após trocar a foto, eles têm que responder a pergunta, tá? Então, aqui eu fiz as orientações. Eu posso copiar o link aqui e colocar como eu tinha mostrado para vocês, tá? Na outra postagem, ó, link. Copio o linkzinho aqui e adicionar link. Pronto, já vai o videozinho ali ficar indexado também. Nesse canto direito, a gente tem as relações de avaliações. Então, aqui eu posso colocar a pontuação, pode ser sem nota, ou pode ter uma avaliação. Não está bem claro ainda essa questão da avaliação. A princípio, é para esse sistema que a gente vai usar, essa plataforma, é para poder avaliar, para ter nota, quantificar, enfim, mas não tá bem claro ainda como que a gente vai fazer isso e de que maneira. Então, eu vou mostrar como é que faz, mas não está bem definido isso, certo? A gente só tem que lembrar como é que a gente definiu no início do ano, né? Que a gente tem 7 avaliações, 4 qualitativas e 3 quantitativas, né? Então, a gente tem aquela combinação, depois a gente pode retomar ali. Mas aqui, então, eu vou atribuir uma notinha para esse trabalho aqui, enfim, vou atribuir um ponto para esse trabalho aqui, tá? Atribuir, não vou colocar data. Essa atividade é uma atividade bem boa para a gente fazer com todas as turmas, para ver se eles estão conseguindo acessar o sala de aula, se eles estão conseguindo acessar, se eles estão conseguindo entender como é que tem que responder. Então, essa é uma atividadezinha bem padrão, tá? Vou colocar para entregar no dia 1º de julho. Tá? Dia 1º de julho eles vão me entregar. Então, aqui eu já coloquei a data, né? Como eu falei. Então, a entrega é dia 1º, para quarta-feira. Aqui eu tenho opções se os alunos podem responder uns aos outros, né? Se eles podem ver a resposta do colega e responder, ajudar, enfim, complementar. E aqui, se os alunos podem editar ou não a resposta deles, se eles podem, então, enfim, fazer algum tipo de correção na resposta, tá? Aí é uma opção de vocês, enfim, vocês podem ir detalhando isso, tá, pessoal? Então, eu defini aqui o tipo de avaliação, como é que eu vou fazer, enfim, a data, pontuação. Eu vou colocar em perguntar, tá? No que eu colocar em perguntar, ele vai demorar um pouquinho, tá? E aí já vai aparecer ali em cima já a minha atividade, tá, pessoal? Então, ali, ó, tem mais uma atividade ali de troca de foto de perfil, tá? Então, a gente viu 2 atividades, 2 maneiras de criar uma atividade. Vou criar uma terceira, que é para vocês também terem ideia de como é que faz, tá? Aqui, ó. Criar atividade, tá? Vou colocar lá teste
teste 4. Aí aqui a gente coloca as nossas orientações. A gente tem que ter sempre em mente que a gente não está na sala de aula, o aluno precisa ter o máximo de informação possível da gente. Então, na sala de aula, a gente colocava o exercício lá no quadro, né? Explicava para os alunos o que tinha que fazer. Aqui, eles iam perguntando o que tinha que fazer, tinha que copiar, tinha que copiar. Aqui, a gente não tem isso, né? Então, não dá pra gente só jogar uma atividade, faça tal coisa, né? O aluno, ele vai ter uma infinidade de perguntas, né? E ele não vai ter resposta ali, ele vai ter que perguntar pro professor, vai ter que mandar uma mensagem, enfim, e pode ser uma dúvida da turma inteira. Então, é bom que a gente detalhe com o máximo de... assim, detalhar bastante. É para copiar, não é para copiar, é para fazer no caderno, não é para fazer no caderno, é para imprimir, não é para imprimir. Tentem não solicitar que os alunos imprimam, porque a maioria não tem impressora. E aí, se precisar imprimir, vai ter que ir na escola. E aí, isso pode causar uma movimentação muito grande de pessoas, e não é esse o objetivo. Então, sempre prezar por atividades que eles possam copiar no caderno, tá? Mas sempre escrever, ó, copiem no caderno tal e tal coisa. Ou leiam o texto, não precisa copiar, alguma coisa assim, né? Depende da atividade de vocês, tá? Aí, se eu vou colocar alguma coisa aqui, eu coloco em adicionar, se eu vou adicionar um arquivo ou não, tá? Eu vou adicionar aqui um PDF, vou pegar aquele da matriz ali que a gente já tinha utilizado também. Vou colocar esse aqui, é um PDF. Então, minha aula tá ali, por exemplo, tá? Minhas orientações estão ali. Coloquei. Sempre que for fazer alguma coisa nova, vai aparecer alguma coisa, alguma observação para vocês, algumas dicasinhas. Então, aqui, se for um documento colaborativo, os alunos podem editar o arquivo, se for um Word, né? Então, vocês podem colocar que o aluno pode ir mexendo. Enfim, tem umas atividades bem bacanas com documentos colaborativos que a turma inteira edita, né? Para construção de história, enfim. Nesse caso, no PDF, eles não conseguem editar, então é só visualizar mesmo, tá? Aqui eu posso atribuir nota ou não, posso deixar sem nota, esse aqui eu vou deixar sem nota. E a data de entrega eu vou colocar que é para amanhã, tá? Só um exemplinho para a gente ver, certo? Criar atividade. Pronto, então a gente já tem ali 2 atividades criadas diferentes, tá? Como é que o aluno visualiza isso, pessoal? Eu fiz um perfil aqui de aluno, tá? Para a gente poder visualizar isso, para a gente entender como é que funciona para o aluno também. Então, eu criei aquela mesma postagem de pergunta, ó. Você já alterou a sua foto? É o mesmo texto, eu só repliquei num outro e-mail, tá? Num outro e-mail meu. Eu fiz a turma no meu login, no meu e-mail Gmail, e coloquei a escola como aluno para a gente visualizar. Então, aqui, ó, do ladinho vai aparecer, como eu já respondi, aqui não vai aparecer, mas aparece aqui do ladinho, tá? Enviar a sua resposta. Então, o aluno clica e envia. Aqui é meu perfil de professora. Eu vou fazer uma bem rapidinho pra gente ver como é que o aluno enxerga, tá? Qual o seu nome? Resposta curta, avaliação, tudo aqui vocês escolhem, tá? Postei a pergunta, esse é meu perfil de prof, tá? Meu teste. E aqui o meu perfil de aluno, que é teste também. Ó, já apareceu ali a pergunta, ó. Qual o seu nome? Ó, vai aparecer assim para o aluno, ó, pessoal, vai ter a pergunta de vocês, aqui vai aparecer as orientações e aqui ele vai responder a pergunta dele, tá? Aí ele pode colocar o nome, enfim. Isso é uma atividade bem boa também para vocês testarem se os alunos estão conseguindo responder. Qual o nome, qual a idade, se eles estão conseguindo visualizar as atividades e entregar. Ó, como eu não coloquei para alterar, depois que entregar, vai aparecer observação para o aluno que ele não pode mais alterar. Mas eu quero só isso mesmo, então eu enviei. É assim que aparece para o aluno, tá? Para o aluno vai aparecer assim. Então, se alguém não está conseguindo entender, o pai, a mãe, enfim, não sabe onde responder, o aluno não sabe onde responder, vocês diriam que está no cantinho da direita, isso no computador. No celular, eu já fiz um teste também, fica embaixo. Mas sempre tem alguma coisa, enviar a sua resposta, tá? Sempre vai ter essa caixinha, ou do lado ou embaixo, para enviar a sua resposta. Quando for uma pergunta, vai ter um espacinho para responder.
Quando for aquela... Vou voltar lá para nossa sala, tá? Quando for aquela ali que eu mostrei para vocês, atividade de teste, ela vai aparecer para enviar um arquivo ou para enviar uma foto. Então, vai aparecer um link para o aluno enviar a resposta. Aí o aluno vai clicar e ele não vai poder escrever ali. Ele vai poder ou criar um documento, vai aparecer para criar um documento, ou vai aparecer para ele enviar uma foto ou enviar um arquivo. Tá, pessoal? Então, é isso. Espero ter ajudado. A gente vai se falando. E se vocês tiverem dúvida específica, eu não consigo utilizar tal ferramenta, vocês podem me chamar que eu posso gravar da tela do computador assim para mostrar para vocês, tá bom? Abraço, tchau, tchau.